Distrito Federal arquivou a ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro era réu por injúria e calúnia contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Quem traz essas informações é o repórter de Brasília, Bruno Pinheiro. Bruno, bem-vindo. No entendimento do juiz, os crimes prescreveram, é isso? Essa é pelo menos, a avaliação inicial? Essa fala aconteceu em 2014 no plenário da Câmara dos Deputados. A você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Antigo, já faz alguns anos, na verdade, assim que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República lá em 2019, esse assunto acabou sendo arquivado. Ao sair, já no finalzinho de 2022, o assunto voltou a circular, voltou a ser investigado, analisado. Os advogados de Jair Bolsonaro alegaram que esse assunto estava restrito ao interior do Congresso Nacional, já que foi justamente lá essa discussão de Jair Bolsonaro com Maria do Rosário e que não seria necessário vir aqui para o lado de fora, já que existia uma imunidade do deputado Jair Messias Bolsonaro na época. Agora, este caso novamente será arquivado. No entendimento da Justiça, que já se passaram muitos anos e que seria necessário que, no máximo, em 4 anos, alguma condenação, o que não aconteceu. Além disso, outros assuntos também outros assuntos serão arquivados, como diversas falas de Jair Bolsonaro, que chegou a falar que um apoiador tinha cerca de 7 arrobas. Esse assunto também acabou rendendo e muito lá no cercadinho do Palácio da Alvorada e também uma viagem aos Estados Unidos com diversas falas ao lado de Alan dos Santos, que é o jornalista que está nos Estados Unidos. Diante disso, então, aguardar se haverá uma nova movimentação, mas os advogados acabam atuando muito nessas últimas semanas em vários assuntos que Jair Bolsonaro é investigado no STF. Só para finalizar, rapidamente, a gente relembra que recentemente nas redes sociais houve uma espécie de uma vaquinha virtual a fim de aumentar os fundos para de fato conseguir arcar com as multas e eventuais condenações de Jair Bolsonaro, já com essa visão que existem vários inquéritos em andamento e se não forem arquivados e chegar numa condenação, será necessário Jair Bolsonaro honrar então com esses compromissos, com essas multas. A gente continua acompanhando o que vai acontecer nos próximos dias e hoje Jair Bolsonaro está cumprindo a agenda em São Paulo, viu, Tiago? Então a Justiça do DF arquivou essa ação, até já, Bruno Pinheiro. Amanda Klein, essa ação de 2014, ou seja, isso mostra que a Justiça é lenta. E quando é lenta, ela não se cumpre, Tiago. É isso que acontece. O crime prescreveu, não porque não houve crime ou porque a Justiça decidiu inocentar Jair Bolsonaro, mas porque o crime prescreveu por uma série de fatores de morosidade, de lentidão, depois porque o processo foi suspenso a partir do momento que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, e ele pode ser investigado apenas por crimes cometidos durante o mandato e não antes do mandato. Isso aconteceu quando ele era deputado federal. Obviamente, ele cometeu um crime contra a honra da deputada Maria do Rosário, um crime público, televisionado, transmitido, publicado à exaustão, mas não vai pagar por esse crime porque o crime prescreveu. Então, a justiça não se cumpriu. A justiça lenta, a justiça que tarda, é uma justiça que falha. Beraldo, concorda que a justiça é lenta neste caso? Concorda também com o arquivamento dessas ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, Paula, é lenta a vasta maioria dos casos. Ela só é rápida quando interessa alguém poderoso, aí ela voa, né? Mas esse caso específico, eu tenho provavelmente 100% de discordância com absolutamente tudo que a Maria do Rosário fala. Só que não dá para a gente imaginar que essa questão das ofensas proferidas pelo Jair Bolsonaro antes dele ser candidato a presidente, aliás, este caso era um caso que o preocupava muito em relação à viabilidade de ser candidato ou não, porque esse caso estava na mão do Supremo e poderia sair uma decisão que inviabilizasse
a sua candidatura. Nesse momento, ele, inclusive, se aproxima do empresário Paulo Marinho, de Gustavo Bibiano, que o ajudam nessa defesa. Enfim, isso ficou na história. Mas o fato concreto que continua acontecendo até hoje é que agressões partem dos dois lados. A esquerda brasileira é mestre em proferir ofensas, em proferir e fazer agressões aos seus opositores. O próprio presidente da República alimenta esse ambiente, não só quando ele faz ali uma crítica exagerada e demoniza seus opositores, mas também quando dá uma palavra de conforto, de afago àquelas pessoas da esquerda que cometeram agressões, que muitas vezes colocaram outras pessoas com risco de vida. Esse clima beligerante, ele é alimentado, sobretudo, pela esquerda brasileira.